Olá, eu sou a professora Alessandra de Língua Inglesa e estou aqui novamente com mais uma dica de inglês. No vídeo anterior, nós falamos sobre o gerúndio. Acredito que vocês se lembram, né? Hoje eu vou falar novamente sobre o gerúndio, mas incluindo o infinitivo, que é para vocês perceberem a diferença de um para o outro e firmarem e fixarem o uso do gerúndio nos textos, tá? Que vocês vão ler bastante nas provas do Enem. Ok, vamos lá. Gerunds and infinitives can replace a noun in a sentence. Ah, professora Alessandra, você agora colocou tudo em inglês aí? Sim, coloquei tudo em inglês. Sacaneei, né? Sabe por quê? Porque quem assistiu a minha live vai saber por que eu fiz isso. Porque agora vocês têm que começar a acostumar com vocabulários, a ler mais em inglês, para que vocês incorporem mais vocabulários, tá bom? Então, falando sobre o gerúndio e o infinitivo, né? Eles são usados para quê? Para substituir um nome em uma sentença. Gerund, the present participle, plus ing, form of the verb, example, singing, dancing, running. Eles vão formar com o verbo, né, a base do verbo, mais ing. Por exemplo, o verbo sing. Acrescenta ing, você tem um gerúndio, ok? E o infinitivo? Como é formado esse infinitivo? É a base do verbo, né? O to, mais a base do verbo. Pronto, está formado o infinitivo. O to plus the base form of the verb, for example, to sing, to dance, to run. Perceberam que o sing, singing, está no gerúndio. To sing é infinitivo. Vamos ver o uso individual de cada um? Quando é que você usa o gerúndio e quando é que você usa o infinitivo? Para ficar bem definido na tua cabeça? Vamos lá? Ah, tá. Whether you use a gerund or an infinitive depends on the main verb in sentence. Quem viu a live também vai perceber porque, olha só o whether. Geralmente as pessoas não utilizam essa palavra, né? É o if. É o if. É a mesma coisa, são sinônimos. Se você usa um gerúndio ou um infinitivo, depende do verbo principal. Então, nós sabemos como formar um gerúndio e nós sabemos como formar um infinitivo. Agora, nós temos que saber quando vai usar um e quando vai usar o outro. Isso vai depender do quê? Do verbo principal na frase. Gerúndio. Vamos lá? Quando é que eu uso o gerúndio? Gerunds can be used after certain verbs, including enjoy, fancy, discuss, dislike, finish, mind, suggest, recommend, keep and avoid. Então, toda vez que vocês virem esses verbos como o verbo principal da oração, o verbo seguinte, a palavra seguinte, ele vai ser acrescida de ing. Qual outra situação? Gerunds can be used after prepositions. Então, quando vocês virem uma preposição, tem o verbo, mais uma preposição na frente, e você vai usar um outro verbo, uma outra ação, ele vai vir acrescido de ing. Temos aqui dois exemplos, olha só. I made dinner before getting home. Quem é a preposição aí? O before. Então, depois do before, você vai usar esse verbo, a base dele, que é o get, né, acrescido de ing. I made dinner before getting home. Teacher Alessandra, mas o get ele termina só com um T. Aqui eles são dois T's. Aí você vai lembrar daquelas regrinhas, porque às vezes você, quando é uma sílaba só, o verbo, e ele termina naquele CVC, consoante, vogal, consoante, você dobra a última letra e acrescenta o ing. A outra frase. He looked unhappy after seeing his work schedule. He looked unhappy after seeing. After é a preposition aqui no caso, tá? Que é depois. Então, nós temos aqui, I made dinner before getting home. Eu fiz o jantar antes, né, de chegar em casa.
He looked unhappy. Ele parecia triste, infeliz, né? Depois de ver a sua agenda de trabalho, o seu cronograma de trabalho. Tem mais algum caso? Olha, tem sim. Temos aqui, ó, gerunds can be used to replace the subject or object of a sentence. Então, você vai substituir o sujeito ou o objeto de uma frase. O primeiro exemplo aqui, ó, Cláudio likes eating coconut oil. Cláudio likes eating coconut oil. Aqui ele está substituindo um objeto, não é isso? Que é o Cláudio likes eating coconut oil. O Cláudio gosta do quê? De comer, né, óleo de coco. Segunda frase. Jumping off a cliff is dangerous, but a real thrill. Jumping off. Aqui ele já está usado como o sujeito da oração, né? Que é o quê? Pular penhasco, um penhasco perigoso. Eu não tenho coragem. Pular um penhasco é perigoso, mas dá uma emoção real, dá uma sensação boa, né? Isso é o gerúndio, tá bom? Então, nós temos esses 3 casos que vocês vão ter que lembrar de quando usar o gerúndio, ing, depois da base do verbo. Perfeito? Vamos para o infinitivo? Ah, tem mais aqui, desculpa. Some verbs accept both, infinitivo or gerund. Eu já comentei isso no vídeo passado. Lembra que alguns verbos você pode utilizar tanto o gerúndio quanto o infinitivo. Nós temos aqui o like, o love, o hate, o prefer, o start e o begin. Esses são os mais conhecidos. Tanto você pode usar o gerúndio, quanto você pode usar o infinitivo. Um exemplo simples. I like eating guava. I like eating guava. Eu gosto de comer goiaba. Ou eu posso dizer I like to eat guava. Ah, professora, gente, eu já falei isso várias vezes. A língua, ela tem várias estruturas e depende da tua escolha. Você que vai escolher se você vai dizer I like eating guava ou I like to eat guava. Ambas estão corretas, perceberam? Então é uma questão de escolha, mas é importante que você saiba, porque quando você for ler ou for escrever algo, você vai ter essa escolha. Eu posso tanto usar esse como aquele. Perfeito? Então vamos para o infinitivo finalmente. Infinitivos can be used after certain verbs. Da mesma forma que o gerúndio tem aqueles verbos que exigem que seja acrescido ing, o infinitivo também tem alguns verbos que exigem que seja infinitivo, que não pode ser o gerúndio. Quais são esses verbos? Agree, ask, decide, help, plan, hope, learn, want, would like and promise. Would like, professora, mas você falou like lá atrás. Eu falei o like. Aqui é would like. Lembra que tem uma diferença? É um modal verbo aí? Would like, eu gostaria, tá? Então, esses verbos aqui, eles vão exigir que seja infinitivo. For example, tem algum exemplo? Não, mas eu posso te dar. I would like to travel next week. Então, eu não posso dizer I would like traveling. Eu tenho que dizer I would like to travel next weekend. Perfeito? O que mais? Infinitivos can be used after many adjectives. Então, quando você ver um adjetivo, a próxima ação, o próximo verbo, ele vai ser no infinitivo. Você não pode usar o gerúndio. Nós temos aqui, ó, it's hard to make dinner this late. It's hard to make. Hard de difícil, né? Então, hard é o adjetivo. Então, o verbo depois dele, ele vai ter que estar no infinitivo. I find it difficult to describe my feelings about writing research essays. I find it difficult. Difficult é o adjetivo, que é difícil. To describe my feelings about writing research essays. O que mais? To show purpose. O que é to show purpose? Mostrar o quê? Um propósito, um objetivo. De que forma? Olha lá.
I left for Russia to study Russian. Wow! I came to the office to solve the mystery of the missing keys. I left for Russia. Eu fui para a Rússia, né? Para quê? Qual o objetivo que eu saí para ir para a Rússia? Para estudar russo. To study Russian. I came to the office. Eu vim para o escritório. Para que eu vim para o escritório? To solve, para resolver, né? The mystery of the missing keys. Para resolver, para solucionar o problema da chave perdida. Então, quando você estiver apresentando uma solução, você vai fazer isso, vai usar o infinitivo, ok? Então, esses são os casos de gerúndio e infinitivo que você vai usar em inglês. Eu espero ter ajudado e que vocês aproveitem bastante as dicas, que vocês não se esqueçam de colocar os vocabulários naquele caderninho que eu disse no primeiro vídeo, lembra? Vai aumentando o seu vocabulário e que aproveitem o máximo cada dica que está sendo dado. E dá um like aí nos nossos vídeos e aproveitem bastante o canal. A dica do vídeo de hoje foi essa. Eu espero que tenha gostado e até a próxima!